Graça e paz, queridos. Estamos juntos para mais uma aula do nosso curso Panorama Bíblico, dessa vez a nossa 29ª aula, e hoje nós continuamos o livro de Isaías. Na verdade, nós demos uma pequena introdução no livro na semana passada e hoje, durante essa aula, nós vamos concluir aí o livro do profeta Isaías. E como a gente sempre pede aqui para você, se esse conteúdo tem abençoado a sua vida, curta, compartilhe com outras pessoas. Lembrando você que o esboço das aulas são postados no grupo da Igreja Batista Videira no Telegram semanalmente. Vamos lá então, vamos começar falando a respeito da autoria do livro de Isaías. Você se lembra que eu mencionei alguma coisa na aula passada, falando a respeito da autoria de Isaías, que existem algumas divergências aí no entendimento de quem foi o autor do livro. Até o ano de 1775, acreditava-se que Isaías era o autor do livro e isso era algo inquestionável. Todavia, a partir desse ano, começou a questionar-se se Isaías era o único autor do livro que leva o seu nome. Então, existem teorias aí, argumentos citados para defender tanto uma autoria múltipla como uma autoria dupla do livro de Isaías. Por exemplo, argumentos que negam ser Isaías o único autor. O cenário exílico de Isaías 39 difere do cenário dos capítulos 40 a 66. Os capítulos dessa segunda seção descrevem Jerusalém em ruínas e o povo afligido pela Babilônia. Logo, alguns comentaristas afirmam que essa parte do livro, essa segunda seção, deve ter sido escrita após a destruição de Jerusalém em 586 a.C. Um outro argumento a favor da autoria única de Isaías para o livro é o estilo literário do livro. 1 a 39, que é a primeira seção, esses primeiros 39 capítulos, teriam um estilo literário diferente dos capítulos 40 a 66 do livro. E alguns ainda vão dizer, como um terceiro argumento aqui, que os pontos de vista teológicos são diferentes. Na primeira seção, focaria a majestade de Deus. Já na segunda seção, focaria a eternidade de Deus. Só para lembrar você, alguns acabam, alguns não, geralmente todos, acabam dividindo o livro de Isaías em duas seções. Os 39 primeiros capítulos e depois do capítulo 40 até o capítulo de número 66, sendo uma segunda seção, tá ok? Vamos lá então, argumentos a favor da autoria de Isaías como o único autor. O primeiro argumento é que Isaías 1:1 dá Isaías como único autor e depois, durante todo o livro, não há nenhum indício de interrupção ou de mudança na autoria. A gente lê no capítulo 1, no versículo 1, visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. E à medida que o livro transcorre, não há nenhuma outra indicação de que um outro autor tenha escrito. O segundo argumento é que as duas seções apresentam uma simetria teológica. Por exemplo, nós encontramos a expressão o Santo de Israel para se referir a Deus tanto na primeira seção quanto na segunda seção. A expressão o Santo de Israel aparece 25 vezes. 12 vezes na primeira sessão e 13 vezes na segunda sessão. O terceiro argumento é que profetas do período pré-exílico referem-se aos escritos de Isaías da segunda sessão, do capítulo 40 ao capítulo 66. Logo, essa profecia não poderia ter ocorrido depois do exílio, mas antes do exílio. Argumento número 4. A tradição judaica atribui a autoria do livro ao profeta Isaías. E por último, como último argumento a favor da autoria de Isaías como único autor, os escritos do Novo Testamento citam esse profeta mais que todos os outros juntos, dando Isaías como autor de ambas as
sessões. Então aí você já pode definir se você é a favor da autoria única de Isaías do livro que leva o seu nome, ou se há uma autoria múltipla ou de dois autores aí diferentes. Qual que é o objetivo do livro de Isaías? Em primeiro lugar, o objetivo é admoestar a nação do iminente julgamento que viria por causa da idolatria e por causa da aliança com nações estrangeiras. Esse seria um dos objetivos. Isaías teria profetizado para alertar o povo que o julgamento estava vindo. Em segundo objetivo, seria lembrar o programa divino de libertação, especialmente o programa de libertação através do Messias, que viria primeiro como servo sofredor, mas depois viria como governador de toda a terra. Então, esses dois objetivos são apontados aqui por comentaristas bíblicos e teólogos para o livro de Isaías. Algumas coisas interessantes que a gente encontra nesse livro de 66 capítulos, por exemplo, é o fato de que o ministério de Isaías teve alguns milagres notáveis. Embora Isaías fosse um profeta da escrita, nós também vemos aí manifestações tremendas de Deus dentro desse livro. Por exemplo, o livramento que Deus dá para o povo do exército assírio. O capítulo de número 37 conta a história, não é? De Senaqueribe vindo com o exército assírio, cercando a cidade, ameaçando a cidade. Mas o capítulo 37 também fala a respeito do grande livramento que Deus opera a favor da nação de Judá naquele momento. O versículo 36 do capítulo 37 diz assim: Então o anjo do Senhor foi até o acampamento dos assírios e matou 185 mil soldados. De manhã, os que sobraram viram os corpos dos mortos. Então você percebe que tremendo livramento Deus dá, enviando um anjo, e esse anjo mata 185 mil soldados assírios. Outro fato digno de nota a respeito dos milagres é o retrocesso de 10 graus do sol, como prova de que Deus estaria abençoando o rei Ezequias e curando o rei Ezequias. A gente lê, por exemplo, no capítulo 38, do versículo 5 ao versículo 8. Aí Deus mandou que Isaías voltasse a falar com Ezequias e lhe dissesse. Deixa eu te explicar algo antes. Deus havia mandado Isaías avisar o rei Ezequias para ele colocar todas as coisas em ordem, porque ele iria morrer. O rei Ezequias, então, se volta para o Senhor e começa a orar, pedindo, clamando pela misericórdia de Deus. E o texto bíblico, então, diz que Deus manda Isaías voltar lá para entregar uma outra palavra para Ezequias. Diz assim o texto, então vamos lá, desde o início. Aí Deus mandou que Isaías voltasse a falar com Ezequias e lhe dissesse: Eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Livrarei você e esta cidade de Jerusalém do rei da Síria e defenderei esta cidade. O Senhor Deus lhe dará um sinal para provar que vai cumprir a sua promessa. Na escadaria feita pelo rei Acás, o Senhor fará com que a sombra do relógio volte 10 graus. E a sombra voltou 10 graus. Este foi um sinal aí de que Deus curaria de verdade o rei Ezequias. Segundo fato aqui para apontar que é algo tremendo dentro da profecia de Isaías, é o fato de Isaías ter profetizado acerca de um rei persa chamado Ciro, 150 anos antes do nascimento de Ciro, dando o nome dele. A gente encontra, por exemplo, em Isaías 44, 28, Sou eu quem diz a Ciro, você governará em meu nome e fará o que eu quero. Você ordenará que Jerusalém seja reconstruída e que sejam postos os alicerces do novo tempo. Se você conhece um pouco a história de Israel, você sabe que é sob o reinado de Ciro, da Pérsia, que o povo então começa a reconstruir Jerusalém de novo, depois do tempo do exílio. Ainda uma outra escritura que cita Ciro é a escritura de Isaías 45, de 1 a 4, onde Deus diz que ele levantaria Ciro, tomaria Ciro pela mão e usaria Ciro para cumprir os seus propósitos. Deus usa quem ele quer, até mesmo um rei
pagão. Outro fato digno de nota acerca da profecia de Isaías é que essa profecia fala a respeito da queda de Lúcifer. Isaías capítulo 14, do versículo 4 ao versículo 20, embora esteja se referindo ao rei da Babilônia, a gente percebe que o profeta está falando de alguém mais aí. O autor de um dos livros que a gente consulta para preparar as aulas para você diz algo interessante. A descrição daquele rei que tinha a presunção de ser igual a Deus, que caiu dos céus e foi precipitado ao abismo, estende-se muito além de um homem. Então Isaías estava falando também a respeito desse anjo, não é verdade, que caiu e se tornou Satanás. Apenas 2 profetas falam a respeito de Satanás e de sua queda, que é o profeta Isaías e também o profeta Ezequiel. Aqui em Isaías, há uma profecia aí que foca duas direções, tanto um rei quanto Satanás. E a mesma coisa acontece em Ezequiel. No livro de Isaías, o rei da Babilônia e o diabo. No livro de Ezequiel, o rei de Tiro e o diabo. Vamos lá então. É Isaías que vai apontar o nascimento virginal de Emanuel, o nascimento virginal de Cristo. No capítulo 7, no versículo de número 14 do livro de Isaías, nós lemos: portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e lhe chamará Emanuel. E é Isaías que vai profetizar acerca da paixão de Cristo, algo que nós encontramos no capítulo de número 53 do seu livro. Nenhum outro livro do Antigo Testamento é tão messiânico quanto o livro de Isaías. Quanta coisa acerca de Jesus Cristo nós encontramos dentro deste livro, não é verdade? Por exemplo, esse livro fala a respeito da pessoa do Messias, do caráter do Messias e a respeito da obra do Messias. Por exemplo, a Isaías 9, 6 e 7 fala tanto da natureza humana quanto da natureza divina de Jesus. O texto diz o seguinte: pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será descendente de Davi, o seu poder como rei crescerá e haverá paz em todo o seu reino. Essa profecia fala a respeito do Senhor Jesus Cristo. Falando a respeito do seu caráter, nós encontramos, por exemplo, em Isaías 53, que ele seria humilde e sem atrativos, que ele seria bondoso para com os fracos, em Isaías 61, e que ele seria manso, não barulhento e nem rude, em Isaías 40, 11 e 42, 2 e 3. Algo a respeito do caráter do Messias, a gente vê, por exemplo, em Isaías, capítulo 53, no início. Eu estou abrindo aqui a nossa Bíblia, na Nova Almeida Atualizada, no capítulo 53 do livro de Isaías, para ler para você. Diz assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um homem de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso algum. E a continuação do capítulo 53 vai falar a respeito da paixão de Cristo, de todo o sofrimento de Jesus por conta dos nossos pecados, da sua obra para que a redenção das nossas almas fosse garantida. Falando a respeito da obra do Messias, nós já apontamos algo a respeito da redenção, do fato dele ter sido entregue por conta dos nossos pecados, mas também há uma profecia falando a respeito da obra do Messias no final dos tempos. A gente encontra em Isaías, capítulo de número 63, o seguinte: quem é este que vem de Edom, de Bósra, vestido de roupas vermelhas, roupas vistosas, que vem marchando na plenitude da sua força? Sou eu que falo com justiça, que sou poderoso para salvar. Porque as suas roupas estão vermelhas
vermelhas, porque se parecem com as roupas de quem pisa uvas no lagar. O lagar eu pisei sozinho. Dos povos ninguém esteve comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor. As esmaguei, e o seu sangue respingou nas minhas roupas, e todas elas ficaram manchadas, porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano da redenção havia chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse. Fiquei admirado por não haver quem me apoiasse. Por isso, o meu próprio braço me trouxe salvação, e o meu furor foi o meu apoio. Na minha ira, pisei os povos, no meu furor, embriaguei-os, derramando o seu sangue no chão. Então, essa profecia de Isaías 63 fala a respeito da vinda, da segunda vinda de Jesus em juízo para executar a sua vingança sobre os homens que não quiseram se render, beijar o Filho, amar Jesus Cristo e abraçar a mensagem do Evangelho. E aqui, então, nós terminamos essa segunda aula, né? A primeira aula, a aula anterior, teve parte apenas do livro de Isaías, e aqui a gente finda, então, a nossa 29ª aula, que fala a respeito do livro do profeta Isaías. Se Deus permitir, semana que vem a gente se encontra de novo, dessa vez para falar a respeito do livro do profeta Jeremias. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.